Bom dia! Cara de sono, cara de quem acordou agora, mas não. Eu tô acordada já faz um tempinho. Apesar de eu ainda estar aqui na minha caminha, eu tava aqui fazendo o meu devocional. E como eu já compartilhei com vocês, eu iniciei a leitura da Bíblia de uma forma mais aplicada, assim, sabe? E hoje eu cheguei no capítulo 22. E foi um capítulo que ele me confrontou bastante, me emocionou ainda mais, porque sim, eu chorei litros lendo ele. Porque é um capítulo em que Deus pede algo que para nós, como mães, como mulheres, eu acredito que seria algo muito difícil. Deus pede para Abraão que ele entregasse o seu filho, Isaque, o filho da promessa, que entregasse ele como um sacrifício. E entregar um filho já é algo quase que inconcebível. Entregar ele como um sacrifício se torna mais inconcebível ainda, né? A gente não consegue nem pensar. Mas isso me confrontou. Porque o Senhor hoje ele não nos pede para nós entregarmos os nossos filhos. Ele não nos pede para nós entregarmos nada que venha nos causar, assim, uma dor como uma perda, sabe? Mas ele nos pede, às vezes, o nosso tempo. Ele nos pede, às vezes, a nossa voz. Ele nos pede, às vezes, um espaço nas redes sociais. Ele nos pede, às vezes, coisas pequenas, sabe? Para que a gente entregue para ele. E ainda assim, às vezes a gente não quer abrir mão, sabe? Às vezes eu preciso me desapegar de alguma coisa. Deus tá me pedindo para que eu me desapegue daquilo ali e eu não entrego, eu simplesmente não entrego. Mas aqui, por que me confrontou? Porque Deus pediu algo muito precioso para Abraão, que era o seu filho. Abraão já teve um filho dentro de uma impossibilidade, porque Abraão tinha 100 anos. Sara tinha quase 100 anos quando gerou Isaac. Então, Isaac era o filho de uma promessa e Deus estava pedindo aquela promessa. Mas ainda assim, Abraão não pensou duas vezes, pelo contrário, ele levantou de madrugada, preparou todas as coisas e foi ele, o filho e os servos. E me chama muito a atenção que no versículo 5, ele para no meio do caminho, quando ele está próximo da onde Deus tinha mandado ele ir. Ele para e ele diz assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A fé que Abraão tinha, a certeza que ele teve de que Deus iria fazer algo. Deus não permitiria que ele ficasse sem o filho, ainda que ele precisasse sacrificar, e Deus viesse e restituísse a vida de Isaac. Ele sabia que ele voltaria com o filho dele, porque era o filho da promessa. Mas ainda assim ele precisava ser obediente. Ainda assim ele precisava obedecer a voz de Deus, ainda que custasse, porque eu imagino a dor que ele devia estar sentindo, talvez até mesmo medo, durante todo o caminho, durante todo o percurso. Mas ainda assim ele foi obediente.
E num determinado ponto, o próprio Isaac pergunta para ele: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí no versículo 8, Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Mais uma vez, a fé e a confiança de Abraão, nesse momento, ela me constrange, porque muitas vezes na nossa caminhada a gente duvida, a gente questiona, a gente pergunta, mas por que, Deus? Por que tá acontecendo assim? Por que tem que ser assim? E Abraão, em momento nenhum, ele questionou. Ele só confiou. E ele obedeceu. E quando estava tudo pronto, a partir do versículo 9, quando estava tudo pronto lá, já para que houvesse o sacrifício, na mesma hora, lá no versículo 11, diz assim: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor a Abraão: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações e da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A obediência, ela gera a bênção. Ainda que por um determinado prazo, ainda que por um momento às vezes curto, essa obediência ela possa nos custar algo. Ela possa, num momento, até trazer alguma tristeza, sabe? Porque abrir mão de algo não é fácil. Mas, aqui como diz no capítulo 22, pela obediência ele foi abençoado. Pela obediência, a descendência dele foi abençoada. E a descendência da descendência dele foi abençoada e ainda é até hoje. Então, quando Deus nos pede algo, que a gente possa ter essa mesma fé de Abraão, essa mesma convicção, essa mesma certeza que ele teve de que Deus iria prover e Deus proveu. Quando Deus nos pede algo, a gente pode ter a certeza de que quando a gente entrega para Ele, Ele vai nos devolver, Ele vai prover algo, até muitas vezes maior do que aquilo que nós entregamos. Talvez hoje o teu Isaac seja a tua própria vida. Talvez hoje o teu Isaac seja o teu trabalho. Talvez hoje o teu Isaac seja um tempo durante o dia para Deus. Mas se Deus tem te pedido algo para que tu entregue a Ele, não pensa duas vezes. Só entrega. Só entrega e vive as promessas de Deus. Só entrega e vive o melhor de Deus para a tua vida. Porque o Senhor é bom.
O Senhor, Ele é bom e as promessas dele não falham. A palavra dele é uma só. Se Ele declarou bênção, é bênção. Se Ele declarou vida, é vida. Se Ele declarou cura, é cura. Se Ele declarou unção, é unção. Que assim como essa leitura, ela me abençoou, me confrontou e me abençoou, que ela possa gerar um fruto em ti. Que a tua vida seja tão abençoada quanto a minha foi através dessa leitura. Tá bom? Fiquem com Deus.